um mix com 4 farinhas para fazer essa delícia de pão que fica fofinho, fica saboroso, não tem glúten, não tem ovos, nenhum laticínio. Eu vou te passar todas as medidas para você fazer aí na sua casa também. E essa pastinha aqui de girassol eu deixo aí na descrição, a receita aqui no canal. Aqui, gente, então, meia xícara de trigo sarraceno, meia xícara de linhaça, que eu usei a dourada, mas você pode usar também a marrom, que é a mais escura. Então, eu vou aqui no liquidificador fazer uma farinha primeiro do trigo sarraceno e da linhaça. Eu prefiro fazer separado, mas se você quiser optar por colocar tudo junto, pode também. Depois, meia xícara de farinha de arroz e meia xícara de aveia. Eu optei por triturar também ali, colocar a farinha de arroz aqui junto com a aveia, mas se você não quiser também não tem problema, porque ela já está em forma de farinha, mas eu coloquei porque daí ela fica mais fininha também, é como se peneirasse, tá, gente? Então ali coloquei sal, coloquei orégano, e aí é só misturar aqui nos nossos ingredientes secos para colocar agora então uma caminha que eu vou fazer aqui com a uva passa, porque ela vai trazer, né, para a receita a doçura, tá? E ela vai também ajudar na fermentação, que a gente vai usar ali um fermento biológico. Então, eu vou colocar uns pedacinhos de uva passa. Eu dei uma picadinha para ficar mais, porque ela estava um pouquinho inteira. Então, eu dei uma picadinha nela, coloquei ali no meio da farinha. Aí é só colocar o fermento, uma colher, tá, gente? Coloquei aqui para essa quantidade de farinha. Então deu duas xícaras, foi 25% de cada farinha, exatamente a mesma quantidade de farinha. Aí eu já coloquei também a castanha do Pará, ela vai trazer uma crocância pro pão e fica muito bom. Eu adoro crocância, mas também é opcional. Se você não gosta da castanha do Pará, pode colocar outra semente, outra castanha também. E aí agora é só misturar, gente. Vamos misturar tudo até ela ficar assim, homogênea, toda misturadinha. E essa massa, ela é boa de trabalhar. Ela é um pouquinho grudentinha, mas a linhaça vai trazer a liga, mesmo ela não tendo o glúten para fazer essa liga, a linhaça ela faz muito bem esse papel. E aí eu deixei ela descansar só um pouquinho ali, porque vai inchar um pouquinho a aveia e a linhaça, elas vão absorver a água. E aí quando ela ficar assim, nessa consistência, a gente já pode começar a trabalhar ela. Não precisa sovar, tá, gente? Só vai precisar colocar um pouquinho de farinha. Eu coloquei aí a farinha de arroz, porque realmente ela fica bem grudenta, ela é uma massa grudenta. Então coloca um pouquinho de farinha e vai manuseando ela, vai trabalhando ela. E aqui eu optei por dividir ela em quatro e fazer 4 pãezinhos pequenos, porque eu acho mais fácil de assar, na verdade, o preparo, né, em 4 pequenos do que um grande, mas você pode também fazer um pão grande, tá? Aí fica a seu critério, não tem problema. E além de ser saboroso, uma delícia, esse pão ele é rico em nutrientes, minerais e tudo que o corpo precisa. A aveia é riquíssima em fibras. A linhaça também, ela faz muito bem na digestão, ajuda muito o intestino, a limpar o intestino. O trigo sarraceno, que é um forte aliado no controle do peso, porque ele traz aquela sensação de saciedade que o corpo precisa. E a farinha de arroz, que completa tudo isso, trazendo o carboidrato, a energia. Então, é uma refeição bem completa. Você pode colocar o que quiser, pode colocar uma geleia, pode colocar o que quiser no pãozinho, fica a seu critério. Eu sempre coloco aqui minha pastinha de girassol que eu faço em casa. Para quem quiser, eu vou deixar o link aí na descrição para conhecer essa receita também, que é natural, é saudável, para completar esse pãozinho. Então é isso, gente. Fiquem com essa receita. Aproveitem as outras receitas do canal, sem açúcar, sem glúten. E outra coisa, gente, agora eu lembrei que eu falei sem glúten.
Para quem é celíaco, né, que é intolerante a glúten, procure a farinha de aveia ou a próprio flocos da aveia ou qualquer aveia, qualquer formato da aveia sem glúten, tá? Para fazer as receitas sem glúten, porque a aveia ela não tem glúten naturalmente, mas como ela é processada em alguns equipamentos que também manuseiam o trigo, que tem o glúten, então por contaminação ela traz o glúten. Quando ela não está falando lá na embalagem sem glúten, é porque ela tem por contaminação. Então, se você é celíaco, cuide isso e compre ela sem o glúten para fazer essas receitas maravilhosas, doces, salgadas, pães, bolos, panquecas e assim vai. A gente aproveita as receitas do canal e um bom apetite para você e até a próxima!